Começando mais um tempo de cuidar aqui na Rádio Cidade. Você pode acompanhar o programa de hoje pelo YouTube da rádio, mandar a sua pergunta também no nosso WhatsApp, que já está liberado, 329-9918-1483. Tempo de cuidar com a doutora Ana Carolina Tavares. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, muito obrigada. Doutora é endocrinologista e diretora médica da Body Prime Juiz de Fora. O tema de hoje, doutora, lipedema e velária. Me corrija se eu estiver errado, é isso mesmo? Isso mesmo, tá Doutora, certinha. perfeito. Para a gente começar, o que é lipedema? Ficou conhecido, né, bastante conhecido há um tempo atrás, mas para tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes, o que é lipedema? Então, Ana, o lipedema é uma condição crônica relacionada a acúmulo de gordura. A gente vai falar um pouquinho, mas ele é diferente da obesidade, né? O lipedema, ele é uma condição crônica que ele caracteriza por um acúmulo de gordura desproporcional em algumas áreas do corpo, principalmente braços e membros inferiores, pernas e panturrilhas. E esse acúmulo de gordura, ele é um acúmulo que ele gera muita dor. Uhum. As pacientes, elas relatam muito peso nas pernas e elas têm muitos hematomas e um inchaço muito grande e muita dificuldade de perder peso. Às vezes a paciente está ali fazendo dieta, atividade física, a barriga dela já está sequinha, as outras partes do corpo já estão sequinhas e o local onde o lipedema está acometendo, ele fica completamente desproporcional com as demais áreas, né? Que é como se eu perdesse peso em alguma área e a outra área não conseguisse. Eu brinco que é como se fosse um quebra-cabeça que não se encaixasse. Uhum. Meio desproporcional, né, doutora? Extremamente desproporcional. Perfeito. Você falou às pacientes, as mulheres, é uma condição que afeta só o público feminino? Ana, como é uma condição altamente relacionada com o hormônio, ela é decorrente da estrogenicidade, né, que é um hormônio que ele é mais predominante nas mulheres. Uhum. Ele é uma doença, porque lembrando que não o lipedema é uma doença, tá, gente? É uma doença, ele tem CID, ele é reconhecido pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como uma doença. Então, ele acomete, na maioria das vezes, as mulheres, 99% das vezes mulheres. Mas tem relatos de alguns homens também sendo acometidos. Porque como o estrogênio ele é um hormônio predominantemente feminino, embora os homens também tenham, ele é uma doença que acomete mais as mulheres. Perfeito. Falando sobre os sintomas, os sinais, doutora, explica mais pra gente como que a gente pode identificar o lipedema no nosso corpo. Sim, o lipedema, geralmente, hoje já ficou ficou muito famosinho na internet, né? Várias blogueiras vieram falando sobre o lipedema, do tratamento do lipedema, de ter o lipedema. Então, acho que hoje as pessoas conhecem um pouco mais. Para quem não conhece, o lipedema, ele é caracterizado por aquela gordura, ele parece um aspecto celulítico ali, a pele, ela dá um aspecto de casca de laranja, assim, é uma pele mais enrugada, uma pele que é um pouco disforme. Ele também, são pacientes que elas ficam muito roxas, qualquer lugar que elas encostam, assim, às vezes não precisa nem de bater, ficou parado ali com o aparelho de academia, o aparelho ele já faz ela ficar roxa, ela tem um inchaço, ela veste a leg da academia às vezes, e aí quando ela tira a leg ou veste uma calça jeans, ela já está toda marcada a perna, aquele inchaço, às vezes ele poupa os pés, não é um inchaço diferente da retenção, né? Sim. Que a retenção, ela incha o pé. O inchaço, ele desce todo pro pé. Esse não, ele fica inchado exatamente ali no lugar. Veste uma blusa, às vezes, quando ele acomete os braços, o braço fica muito inchado, ele fica comprimido. Então, assim, aí fica aquelas listrinhas da calça na perna. E aí você vê e fala assim, nossa, o dia mal começou e a perna já está inchada. Então, ele é caracterizado por uma alteração de cadeia linfática também, né? Que é a nossa rede de drenagem do nosso organismo. O peso e o incômodo é um inchaço doloroso, tem um peso em cima da perna das pacientes, elas relatam muito isso. E esse acúmulo desproporcional mesmo, né? Ela tá ali, tipo, fazendo dieta, às vezes até tomando remédio para perder peso, e aí a gordura ali naquele local que está acometido, ele demora muito mais a ir embora do que as demais áreas do corpo. Ótimo. Doutora, como que dá para diferenciar o lipedema de obesidade, da retenção de líquidos mesmo, né? Como você falou. A gente consegue ter essa percepção? Consegue, Ana. A obesidade, geralmente, ela é caracterizada porque ela é difusa, né? A gente tem um acúmulo de gordura abdominal, perna, braço, o rosto, às vezes uma papadinha. Então, assim, ele é
todo associado. Mas a gente tem associação de obesidade com o lipedema, tá? Isso aí a gente não pode esquecer. E com relação à questão da parte de drenagem linfática, da retenção mesmo, o paciente do lipedema, ele se beneficia da drenagem linfática momentaneamente. Mas você vai ver que rapidinho ele já está com aquela cadeia prejudicada novamente. O pé, como eu disse, né, a gente consegue ver pelo pé, o lipedema ele é mais restrito à perna, o inchaço ele fica na perna, ele não desce tanto para o pé. E outra coisa também muito comum no lipedema é que ele, diferente, a obesidade, assim, o abdômen também fica muito... A mulher do lipedema não, você vê, a barriga às vezes ela tá trincada, ela tá com aquela barriga retinha, e a perna não condiz. Eu falo, é aquele quebra-cabeça que parece que montou peça errada. Sim. E a drenagem também, assim, quando a pessoa põe a perninha para cima ali, às vezes ela chega no final do dia, o inchaço da retenção, ele põe a perninha ali para cima no final do dia, que o pezinho começa a desinchar, começa a melhorar com aquele tempo que eu ponho ele para cima. O lipedema não. Vai continuar. Ele vai continuar. Ele vai continuar. E, assim, ele também não tem dor, né? A dor na perna e os hematomas são marcadores muito característicos do lipedema. Como que é feito, doutora, o diagnóstico do lipedema? É realmente conversa entre paciente e médico? O diagnóstico é clínico, 100% clínico. O paciente, ele chega, a gente vai fazer toda essa anamnese, perguntar dos fatores, a gente tem um questionário que a gente faz. Hoje em dia eu não sigo mais o questionário, já vou fazendo ele de cabeça mesmo, mas a gente tem um questionário. E a gente vai avaliando a melhora desses aspecto de pele, hematomas, peso em perna, fadiga. A gente vai avaliando isso com o passar das consultas e a gente vai entregando a melhora disso aí com o passar de cada uma das consultas. Perfeito. Qual especialista pode fazer esse diagnóstico, doutora? Hoje o vascular, cirurgião vascular e os endocrinologistas, alguns nutrólogos também tratam a questão do lipedema. Perfeito. E falando sobre tratamento, quais são as opções de tratamento hoje mais usadas, mais conhecidas? Então, Ana, a gente tem as tecnologias, né? Eu vou falar delas, mas hoje uma medicação que está tendo muito resultado é a tirzepatida. Mesmo em baixas doses, a gente tem conseguido modular de forma muito positiva, porque a gente diminui os marcadores inflamatórios, TNF-alfa, NF-kappa-beta, que são marcadores inflamatórios muito importantes, que estão presentes no lipedema, né? O lipedema é uma condição inflamatória do tecido adiposo, então a gente não pode esquecer disso. Não sei se na descrição eu comecei a falar, acho que eu falei muito mais dos sintomas, esqueci de falar, mas é uma condição inflamatória do tecido adiposo e precisamos trabalhar inflamação, em cima de inflamação, então a dieta vai ser fundamental. A gente vai ter que restringir alguns alimentos, mas a tirzepatida ela vem com muita força aí no auxílio do tratamento do lipedema. E falando de tecnologias, hoje lá na clínica a gente tem quase todas as tecnologias, né? Mas hoje a gente vem falando muito do Velarium. Vou falar um pouquinho do Velarium também. Mas hoje o endolaser é um excelente tratamento. Os bioestimuladores de colágeno, porque eles fazem uma melhora da vascularização ali no local. Então, a gente tem a própria drenagem linfática, né? Ela auxilia na melhora da dor, do inchaço. Mesmo que seja temporário, a gente tem que ter uma continuidade nisso aí. A drenagem, o ideal é que ela seja semanal. E atividade física mesmo. Atividade física, sem dúvida, é muito fundamental. Tudo amarradinho gera resultado para o paciente, né, doutor? Resultados muito, muito bons. Ótimo. Vamos falar, então, sobre o Velarium. Como que ele funciona, como que ele age no corpo do paciente, doutora? Então, Ana, o Velarium é uma tecnologia de fotobiomodulação. Então, ele vai, através dos LEDs, né, a gente coloca umas placas na perna ou nos braços, onde está afetado do paciente, e ele vai gerar uma fototerapia ali. Essa fototerapia, ela vai trabalhar diminuindo a parte de retenção, melhorando a parte linfática, diminuindo os radicais inflamatórios, porque a gente sabe que os lasers eles têm potencial anti-inflamatório, então ele faz um trabalho muito legal. Hoje é a única terapia de fotobiomodulação do Brasil, o Velarium, a gente não tem outra tecnologia, não tem outro concorrente, então a gente só tem o Velarium hoje no Brasil, e assim, com excelentes resultados no lipedema. Hoje, para mim, o custo-benefício do Velarium é o melhor que a gente tem,
em relação à fotobiomodulação. Perfeito. E todo paciente que tem o lipedema identificado, doutora, pode fazer o procedimento com velário? Pode fazer, não só pode como deve, né? Ele é um procedimento minimamente invasivo, são somente placas ali que a gente coloca na perna. Geralmente a gente indica 2 vezes, de 1 a 2 vezes por semana, pelo menos, para realizar. O ideal é que seja feito de forma contínua o tratamento, ele não pode começar e o paciente parar, porque às vezes ele não vai ver o resultado. Sim. Então a gente preconiza já uma quantidade de sessões maiores lá, a gente tem até pacotes muito interessantes lá na clínica. E então ele não tem downtime, né? Então ele não tem recuperação, então o paciente pode estar constantemente. O body slim também, que a gente já falou dele em outra ocasião, a paciente com lipedema, ela tem uma perda de tônus muscular. Então, o body slim também associado ao Velarian é um excelente tratamento. Então, a gente tem montado vários tratamentos de associação para entregar resultados cada vez melhores para os pacientes. Perfeito. É o que a gente sempre fala aqui, né, doutora? É importante ter essa troca com a clínica, com o médico, com o especialista, para ver qual tipo de tratamento é indicado para o paciente, né, para o corpo dele, que é tudo muito individual, né, doutora? Sem dúvida. A gente vai ver, vai ter lipedemas com graus mais avançados, outros mais leves. A gente vai ter acometimento de algumas partes maiores, outras partes menores. Então, tem paciente que acomete só glúteo, tem paciente que acomete glúteo, perna e panturrilha, tem paciente que acomete braço. Então, a gente tem que ver também a área de acometimento para ver qual o tratamento que a gente vai indicar nos casos, né? Perfeito. Falando sobre recuperação pós-velária, você falou que não tem esse, né, um período de repouso. Como que é, doutora? Não, é uma terapia que você vai lá, a gente põe as placas, né, de fotobiomodulação na perninha ou no braço, dependendo de onde a gente escolheu junto com o paciente tratar. E ele faz aquele tempo ali, geralmente a sessão dura de 20 a 30 minutos, e ele fica ali na maquininha e depois ele volta de 1 a 2 vezes por semana para refazer. Então, ele volta para casa, ele não sente dor, pelo contrário, ele sente uma melhora absurda, um alívio muito grande da dor, dos sintomas de inchaço, de retenção. Então, assim, é muito visível desde as primeiras sessões a melhora. Ótimo. E aí tem que fazer esse procedimento alinhado também a outros tratamentos, doutora? Vai facilitar a encontrar os resultados? Sem dúvida, vai facilitar. Eu falo que uma das vantagens que os pacientes encontram, né, na Body Prime é esse amplo poder de associação que a gente tem. A gente tem todas as tecnologias lá na clínica, desde a radiofrequência microagulhada, ultraforme, até endolaser, e assim, o Velarian agora que chegou. Então, a gente tem muitas tecnologias lá e tudo isso facilita a gente conseguir um arsenal muito grande para o paciente e potencializar os resultados, né? Então, a gente vê o grau e vê necessidade de associação. Se tiver necessidade de associação, a gente já tem lá na clínica, a gente já consegue associar e fazer esse tratamento. Ótimo. E aí, junto disso, alimentação, exercício físico, que também é importante para todo mundo, né? Sim. Já vou dar um spoiler, a gente vai lançar agora, pré-verão, um combo que vai ser consultas comigo, nutricionista e a tirzepatida no combo para os pacientes que tiverem indicação. Perfeito. Então, vai ser um combo muito legal. Vai ter um acompanhamento aí de 6 meses, então vai ser bem, bem interessante. Então, vocês já se atentem que já isso já vai ser lançado nas nossas redes sociais aí. Perfeito. Tem programas sobre tirzepatida aqui no Tempo de Cuidar, outros temas também que você falou aqui, né, doutora? Endolaser, todos esses procedimentos a gente já deu uma pincelada aqui Com no certeza. Tempo de Cuidar, né? Para quem quer conhecer, doutora, não só o Velarian, outros procedimentos, como que faz para te encontrar nas redes sociais, encontrar a Body Prime, marcar uma consulta, uma conversa? O meu Instagram é @doutora.dra.anacarolina, Carolina com K Tavares, e o da clínica é @bodyprime.juizfora. Ótimo. Fala que escutou aqui na Rádio Cidade, falou, estava acompanhando o Tempo de Cuidar, fiquei interessado não só nesse tratamento, mas no acompanhamento também e conferir todos os procedimentos da Body Prime, né, doutora? Com certeza, Ana. A gente sempre recebe pacientes lá que escutaram a gente aqui na rádio, que foram conhecer a clínica, é sempre um prazer receber os nossos ouvintes, né? Maravilhoso. Doutora, muito obrigada pelo Tempo de Cuidar de hoje. A gente volta na próxima segunda-feira, 8h30 da manhã. Obrigada.